Em relação aos tipos de estados existentes, nesse vídeo vou falar sobre o nazifascismo, o qual é uma doutrina totalitária que foi desenvolvida por Mussolini no final da Primeira Guerra Mundial, em 1919, tendo se mobilizado politicamente em 1917. Essa doutrina também é associada ao nazismo alemão, em muitos aspectos emulando a primeira doutrina, que, embora tendo nascido em 1920, é amplamente utilizado na Alemanha nazi uma década mais tarde sob o regime de Adolf Hitler e do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Agora, já tendo falado sobre o Estado nazi-fascista, outro que em alguns quesitos pode se assemelhar bastante seria o Estado ditatorial, o Estado de ditadura, que é um regime antidemocrático, pois é aquele em que o governo não inclui a participação popular ou admite de forma bastante restrita. Na ditadura, o poder normalmente se aloca em apenas uma instância, ao contrário do que acontece na democracia, onde o poder se distribui pelas 3 instâncias usuais, quais sejam o legislativo, o executivo e o judiciário, o qual temos no nosso país atualmente. Nesse sentido, pode-se também entender ditadura como um regime onde o governante aglutina os 3 poderes. A ditadura moderna estabelece-se normalmente via de um golpe de Estado. São ainda elementos característicos desse regime o cerceamento de direitos políticos individuais e a ampla utilização da força pelo Estado, sendo que, para alcançar esse moderno poder, o ditador controla os setores mais importantes do país. É importante lembrar, no entanto, que ao longo da história o termo ditadura foi utilizado para caracterizar diferentes formas de organização política. Outro Estado, agora com uma ideologia bem distante ao nazifascismo e à ditadura, seria o Estado democrático de direito, que no amplo contexto ideológico, o ordenamento federativo e o sistema de poder são colocados no plano de revisão constitucional e são enunciados com seus pontos mais cadentes do conflito de ideias. Essa solução realista depende do destino de nosso Estado democrático de direito, tal como, implícita ou explicitamente, o conceberam os elaboradores da Constituição de 1988, cujo totalitarismo normativo tem tornado difícil não só governar com eficácia e segurança, mas também a indispensável formação de uma viva e concreta consciência das instituições políticas vigentes. E o último estado a ser comentado neste vídeo é o representativo, no qual existe um compromisso entre o poder do príncipe, que é legitimado pela tradição, e o poder dos representantes do povo, a burguesia, que são legitimados pelo consenso. Nessa concepção, cabe ao Estado representar os interesses em nome dos direitos políticos e direitos individuais. Essa fase de transformação do Estado dura até os dias atuais. A representação de interesses se dá em termos de direitos políticos. Os direitos individuais também são protegidos pelo Estado. E a população pode se voltar contra o Estado que a representa, cabendo-lhe o recurso da desobediência civil. E na relação entre governantes e governados, se expressa a concepção de Estado que a sustenta. De acordo com a visão de Estado formulada por Aristóteles, como também as formuladas posteriormente, dentre as quais destaca-se o posicionamento político de Hegel, as partes antecedem o todo e não o todo às partes. Dessa forma, se fundamenta o pressuposto ético da representação pelo Estado dos indivíduos singularmente considerados e se rejeita a ascensão pelo Estado de grupos de interesse contrários ao bem coletivo. Em relação à ideologia das mídias, será debatida, será comentado sobre as emissoras da SBT e da Record. A TV mais feliz do Brasil, o SBT, vem disputando a vice-liderança de forma acirrada e consegue até manter-se à frente da concorrente por dias consecutivos. Os planos e estratégias para vencer a concorrente, no entanto, podem estar se esgotando e isso dependerá da ideologia que o SBT pode manter ou mudar para conseguir chegar onde quer. Mas o problema é exatamente esse: aonde o SBT quer realmente chegar. A impressão que dá é que a emissora do Silvio Santos se contenta com vitórias nos décimos ou vencer por pouco na média do mês, fazendo apenas esses programas nos horários mais nobres, programas fazendo reprises,
esse tipo de conteúdo. Já a Rede Record investe pesado em suas novelas, que sofrem com a audiência, e investe em séries que amargam o fracasso. Realmente há erros na forma da emissora de impor e organizar sua programação, mas não há erro na ideologia da mesma, pois ela sempre esteve a caminho da liderança por não se conformar nunca com o segundo lugar. Por mais que erre no objeto de seus investimentos, a Record não espera sua audiência cair do céu, como a SBT está fazendo atualmente. A revista abordada será a Carta Capital, que foi fundada em 1994, tendo entre seus colunistas principais nomes muito ligados a um pensamento mais à esquerda. A revista sempre se pautou mais pela análise crítica do que pela informação propriamente dita, o que fez dela sempre uma revista muito apreciada por quem gosta de análises mais embasadas, ao invés de apenas informação sem profundidade. No entanto, com o passar dos anos, a revista passou a assumir um posto cada vez mais à esquerda, e com isso ficou mais evidente que os seus leitores passassem a ser, em sua grande maioria, pessoas que seguem a ideologia de esquerda também.